Quero convidar nosso irmão Paulo Siqueira, que vocês talvez não conheçam de nome, mas vocês sabem quem é. O irmão que nos ajuda trazendo livros para nosso crescimento espiritual. Chega aqui, Paulo. Para o nosso crescimento espiritual, para nossa... Olha que bênção que é o trabalho desse homem. Imagina você ter que sair daqui, ir numa loja, comprar um livro, né? Ter todo esse gastar esse tempo. Se bem que comprar livro não é gastar tempo, é investir tempo e dinheiro. O irmão Paulo tem esse ministério. Ele sempre está ali com uma banca de livros para nos favorecer com bênçãos e iluminações que Deus dá aos seus servos para escreverem livros preciosos. Paulo, já te admiro por isso, entendeu? Eu sou amigo dos livreiros. Você gosta de ser chamado de livreiro? Ah, sabia. Todo homem que vende livro gosta de ser chamado de livreiro. Mas hoje, o livro que o Paulo vai explanar aqui nessa noite é o maior de todos, que é a palavra do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Seja bênção no nosso meio. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós nesta noite. É uma alegria estar aqui diante dos irmãos aqui da Betel e daqueles que nos visitam também. E nesse horário, o Senhor Deus, Ele vinha na viração do dia encontrar com o homem, e nós estamos virando o dia. Ele vinha encontrar com o homem para alimentar o homem, e eu espero que nós sejamos alimentados aqui nesta noite pela palavra dele. Amém? Eu vou tomar um pouco de água, porque a boca seca aqui, viu? E o nosso tema, que vem sendo desenvolvido já há alguns domingos, é sobre a água. Mas não essa água que eu vou falar hoje. Já estou babando. Eu tenho meditado na palavra e eu quero compartilhar com vocês sobre um outro tipo de água, que é a água que alimenta o nosso espírito, porque essa água, ela tira a nossa sede do nosso físico, mas eu quero falar do nosso espírito. O tema que foi dado a respeito da água é para que nós possamos refletir por que nós nos esfriamos. Ouvimos a palavra de Deus, mas com o passar do tempo a gente acaba esfriando. Mas isso foi dito nas Escrituras. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vou compartilhar várias versões de Bíblia. Eu sei que aqui nós usamos a nova versão internacional, a NVI, mas existe alguns versículos em que, em outra versão, parece que fica mais compreensível para a gente. Então eu vou usar a Almeida Corrigida Fiel, vou usar a Almeida Revista e Atualizada. Então eu peço que vocês acompanhem, nós não vamos colocar aqui no painel, mas é importante que você acompanhe através da sua Bíblia ou da maneira como você a tem, ok? Então, começando em Mateus 24:12, acesse lá para você acompanhar. Mateus 24:12. Na versão Almeida Corrigida Fiel, está escrito: disse Jesus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Às vezes essa palavra iniquidade não soa muito claro para a gente, não é uma palavra que a gente usa normalmente. Mas na NVI está escrito dessa forma: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Nós temos presenciado diariamente como a maldade
está imperando nesse mundo em que vivemos. Parece que a cada dia tem uma notícia de um atentado aqui e acolá, e coisas horríveis nós temos presenciado. Alguns chegam a dizer o seguinte: Jesus está voltando? Creio que sim. E em breve. Por isso que nós temos que estar preparados para isso. Se não, vejamos, o que acontece com a maldade? Por que nós agimos dessa forma? Quando eu digo nós, ainda que nós, como crentes, também às vezes, sem perceber, acabamos caindo nessa cilada. E a gente acaba agindo com maldade. E aí, a maldade, ela acontece quando eu deixo de alimentar o meu espírito. E qual é o alimento do meu espírito, do seu espírito, do nosso espírito? É a palavra de Deus. Quando eu deixo de meditar, eu deixo de alimentar, eu fico fraco. E aí eu fico vulnerável e suscetível a ser usado de uma forma errônea. Abra lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Na Almeida Revista e Atualizada, está escrito dessa forma, para que você entenda, e eu também, por que essas ações do mal ocorrem. Assim diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Ainda na primeira carta de João, no versículo 8, voltando um pouquinho, também diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É claro que essas ações de maldade que ocorrem por pessoas que estão frias na sua relação com Deus. É importante nós analisarmos o seguinte: Deus não é um Deus de religião. Muito cuidado com isso. Religião foi criada pelo homem. Deus é um outro R. Deus é um Deus de relacionamento. Vejam bem que no começo da criação, ele vinha toda tarde, na viração do dia, conversar com a sua criatura, com a sua criação, com o homem. Mas, como eu disse a vocês, ele é o único que pode nos conduzir a uma água verdadeira. No Salmo 23, no verso 2, na NVI, está escrito dessa forma: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Que água é essa? Vamos refletir. Ainda no Salmo 42, no verso 1, tem um versículo, esse versículo ele falou muito forte comigo, numa ocasião. Está escrito assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu lembro que eu ouvi uma pregação em cima desse verso e gravei bem no meu coração o seguinte: por que a corça anseia por águas correntes? Aí eu fui tentar saber por que ela corre atrás da água. Acontece que o predador, quando vem apanhá-la, ele é guiado pelo suor dela. E ela anseia por águas correntes, porque assim a água corrente elimina o suor dela e o predador fica perdido. Trazendo para nós, qual é o nosso suor? É o pecado. Por isso que a nossa alma anseia por ti, ó Deus. Mas que pecado é esse que todo mundo fala?
João Batista disse que, apontando para Jesus, ele disse: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos refletir bem no pecado. O pecado nada mais é, tem várias maneiras de você estudar sobre o pecado, mas o que eu entendia sobre o pecado é que quando Deus fala com o homem e dá-lhe um comando, e o homem não acaba caindo, dando ouvidos a outros, o pecado entra no homem. Então o pecado que é você não crer no que Deus falou e crer no que um outro falou. Quando acontece isso, o pecado entrou. E é isso que ocorre conosco quando nós nos esfriamos, porque nós não estamos dando importância para a palavra de Deus. E aí ficamos frios e ficamos vulneráveis. Eu quero recordar, já foi pregado aqui esses dias, no Evangelho de João, sobre aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que é no capítulo 3. Nicodemos, todos sabem, ele era um mestre, ele era um dos líderes dos judeus, conhecia as Escrituras, mas ainda não tinha o entendimento espiritual. E ele procura Jesus, e naquele diálogo, Jesus responde para ele, e é dessa água que eu quero falar com vocês. Jesus fala assim para ele: na verdade, gozado, parece que Jesus repete duas vezes para a gente entender, né? Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu confesso a vocês que por muito tempo eu entendia que essa água, nascer da água, era sair dali do tanque batismal. Mas depois refletindo, claro que isso é um símbolo que algumas denominações usam no batismo, nessa forma de batismo, onde você é submerso, como que estivesse morrendo para aquela vida pecaminosa, e ao sair você ressuscita para uma nova vida. Mas eu refletindo melhor sobre isso, quem não nascer da água e do Espírito, eu entendi que água é essa. Então, eu entendi que essa água é a palavra pura de Deus, que está nas Escrituras. Naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele fala dessa água. E ela pergunta para ele: Senhor, tu não tens com que atirar? Quer dizer, a água, ela está falando da água do poço. E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olha que interessante. É outra água, não é essa água aqui não, é água viva. Em João, ainda no capítulo 4, 14, Jesus diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, não é essa água, nunca terá sede, porque a água, que é a palavra pura, que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Falei, que maravilha. Aí eu fui descobrir, abra lá em Isaías 51, no verso 6. Eu vou ler para vocês, e você acompanha na sua versão, eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel. Capítulo 51, verso 6. Ele está dizendo assim: levantai os vossos olhos para os céus, e olhai
para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão com a fumaça, como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Do que ele está falando aqui através de Isaías? Da vida eterna. Que maravilha! Nós precisamos aprender a viver essa vida eterna agora, não é depois que esse corpo perecer, não, é agora. No Evangelho de João, no capítulo 7, há uma promessa aqui que é bom que a gente reflita e medite. No verso 37 e 38, é uma promessa maravilhosa. É a promessa do Espírito Santo que ele estava profetizando para nós. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se, ou colocou-se em pé, e clamou. Clamar significa falar bem alto, como se fosse gritar, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, o Senhor, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus não havia morrido, o Espírito Santo só veio depois, que era a promessa. Outra promessa também, lá em Isaías 44, 3. Acompanhe. Isaías 44, 3. Diz o Senhor: derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que maravilha! Glória a Deus, que coisa tremenda. Aqui a terra somos nós. Nós somos formados de minerais como a terra, não é verdade? Então ele está dizendo: derramarei água sobre o sedento. Não é essa água, é a palavra de Deus, é a água pura, a palavra pura. E todo ser humano, ele é sedento da palavra de Deus. Todo. Principalmente o descrente. E o mais interessante, que ele diz nessa promessa, que ele derramará o Espírito sobre a tua posteridade. A partir de você, toda a sua posteridade, a tua família, ela está em condições, não, eu digo, ela está propensa também a receber através de você, como exemplo, ou como proceder. E o mais interessante é o seguinte: e a bênção também ele promete para os descendentes, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Em Isaías 49, verso 10, também tem uma outra promessa. Olha que maravilha. E uma certeza, uma segurança. Ele diz assim: nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirás, porque o que se compadece deles, os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. O manancial das águas é a palavra de Deus, as Santas Escrituras. Em Isaías 58, 11, também uma outra promessa, que diz assim: e o Senhor te guiará continuamente,
e fartará a tua alma em lugares áridos. Mesmo que você esteja em lugares áridos, Ele vai suprir você. E fortificará os teus ossos. E serás como, olha que lindo isso aqui, e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Que maravilha, né? Como é bom a gente ter a palavra de Deus. Esse alimento diário é fundamental. Agora, em Isaías 55:1, agora na NVI, eu achei interessante esse convite que o Senhor faz. Ele diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Você não precisa de dinheiro para a água pura, para a palavra de Deus. Hoje existem muitas instituições, eu faço parte de uma delas, que são os Gideões Internacionais, onde nós distribuímos a palavra de Deus nas escolas, nos hotéis, nas empresas. Então não precisa ter dinheiro para comprar. Eu sou livreiro. Deus me deu esse ministério na Faculdade Teológica de São Paulo há 4 anos, e para mim é prazeroso eu lidar com isso, conviver com seminaristas, com pessoas que estão sendo capacitadas por Deus através da palavra dele. Eu quero compartilhar com vocês, eu como livreiro, vou fazer uma propaganda de um livro aqui. Um livro que eu recebi de um autor, que não é meu parente, mas ele também se chama Siqueira, mas não é meu parente. Mas foi enviado para mim, esse livro chama Conhecer para Crer. O conhecimento que traz liberdade. Que maravilha. Só o Senhor nos dá liberdade. Muitas religiões, eu participei de algumas delas, nos aprisionam, nos faz de escravos, mas a palavra de Deus nos liberta. E nesse livro eu estava lendo, ele comenta sobre algumas leis espirituais, eu quero compartilhar com você agora. E você pode acompanhar na sua Bíblia também. Ele citando aqui João 3,16, que todos nós conhecemos. Aliás, podemos até citar de uma outra forma. Eu achei interessante quando fala que Deus amou o mundo, e eu ficava assim pensando, mas que mundo esse? Deus ama esse mundo maluco, que jaz no maligno? Mas aí eu pude entender o seguinte, João 3,16. Podemos repetir todos juntos? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos fazer uma coisa, não é mudar a palavra de Deus, não, é só para ter um entendimento. Substitua a palavra mundo por humanidade. Como é que fica? Porque Deus amou a humanidade, o ser humano, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? Perecer é perder a função. Uma coisa perecível não tem mais utilidade. Nós não podemos chegar nesse ponto, não é verdade? Por isso que a palavra de Deus, ela nos dá vida. A diferença da palavra de Deus da Bíblia para um livro qualquer é que a palavra de Deus, quando lida ou quando ouvida, ela entra em movimento, ela gera vida. Não foi assim que ele fez o mundo? Não foi assim que ele criou todas as coisas?
haja luz. Ele falou, entrou em movimento e houve luz. Essa é a diferença das Escrituras para um livro comum. Então, eu vou compartilhar com vocês o que esse autor chama Oswaldino Monteiro Siqueira, que não é meu parente. Ele comenta aqui algumas leis espirituais, e citando essa 1 João 3,16, ele diz o seguinte: Deus ama o homem e que ele tem um plano maravilhoso para a vida desse homem. Deus ama a mim, Deus ama você, e ele tem um plano maravilhoso para você. Mas como é que você vai saber se você não anda com ele? Como é que ele vai compartilhar com você se você não se interessa pelo plano dele? Você não se interessa nem por ele? Como é que você vai conhecer esse plano? Uma segunda lei que ele fala está em Romanos 3:23, que todos conhecem também. Ele diz o seguinte: o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso, não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Gente, eu falei do pecado. É o pecado que nos afasta de Deus. E o pecado é não crer em Deus. Esse é o pecado. Por eu não crer, eu desobedeço. Muita gente fala, o pecado é desobedecer a Deus. Sim, só que isso é consequência. O pecado mesmo é não crer, como aconteceu lá no Éden. Não creu no que Deus falou, mas creu no que a serpente falou. E isso passou para todos nós, passou para a humanidade. Mas Jesus veio para tirar o pecado. É isso que ele veio tirar. E quando é que ele tira para mim? Quando eu creio. Quando eu olho para a cruz e eu entendo esse sacrifício. A terceira lei diz o seguinte: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Gente, não há outra. Não adianta você procurar em qualquer outro segmento religioso. Não tem como. Porque o único que morreu por você e por mim, deu a sua vida por mim e por você na cruz, é Jesus. Nenhum outro líder, nenhum outro fundador de qualquer religião fez isso por você. Só Jesus. E por meio dele, o homem, só por meio de Jesus, o homem pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Isso está lá em Romanos 5:8, você pode ver na tua Bíblia, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A quarta lei espiritual que ele cita aqui, ele diz que o homem precisa receber a Jesus Cristo como Salvador primeiro e Senhor em seguida. Só então poderá conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Acompanhe comigo em João 1:12. Você quer ser filho de Deus? Leia comigo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Você está vendo crer? É crer em primeiro lugar. E assim, não li todo, mas estou amando esse livro, viu? Espero tê-lo aqui para nós. Acompanhe comigo em Mateus 22, de 34 a 40. Mateus 22, do verso 34 até 40. Mateus 22,
do verso 34 a 40. Isso é uma resposta que Jesus deu aos fariseus. A gente tem aprendido que os fariseus eram pessoas que estudavam diariamente as Escrituras, só que eles usavam das Escrituras em benefício próprio, não de outro, para ter autoridade sobre o povo, para isso que eles usavam. E Jesus responde a eles, nesse verso de 34 a 40, que diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus também era uma outra classe, que cria em reencarnação, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, entenda que lê as Escrituras Sagradas, então era alguém que conhecia a lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, chamando Jesus de mestre, porque de fato ele era mestre, qual é o grande mandamento na lei? E disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei está aqui e os profetas estão aqui. Então nós não precisamos ficar atentos naqueles 10 mandamentos que foram ensinados para o povo de Israel, porque Jesus resumiu toda a lei e tudo que os profetas falaram, em nome de Deus, nesses 2 versículos. É por isso, por nós não refletirmos e vivermos isso, que a maldade impera. Tudo isso que vocês estão vendo, eu também estou. É porque não preserva isso. Porque se você ama a Deus e ao próximo e a si mesmo, como é que você vai praticar alguma coisa contra um outro ser humano? É falta de Deus, é falta de amor. Abra lá em Filipenses, capítulo 2, o verso de 5 a 11. Olha que maravilha, gente. Eu gosto de ler as Escrituras, como eu disse a vocês, porque elas entram em movimento e geram vida. E nós precisamos de vida. Mas que vida? A vida de Deus, não a nossa, mas a vida de Deus sendo gerada em nós. Então aqui, no capítulo 2, do 5 ao 11, diz assim: 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Preste atenção nisso. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Que maravilha! Todos nós, todo ser humano vai ter um encontro com Jesus, todo. Aí o descrente também, ele vai ter um encontro com Jesus, e vai dobrar os joelhos. Ainda que o arrependimento dele não tenha mais valor, porque ele morreu, e ele vai estar diante do Senhor, e ele vai se ajoelhar, e vai se arrepender, falando: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Por isso, essa igreja, essa liderança, ela prega a Cristo.
E eu vim para cá exatamente por isso. Hoje está tão difícil você ver uma igreja que prega Cristo, que ensina Cristo, que fala de Jesus, que fala da cruz. Vocês viram os cânticos? Na verdade, vocês viram a letra dos cânticos? Tudo isso é um mover do Espírito Santo que age nessa igreja, preparando o seu coração para receber a mensagem, que é a palavra dele. Encerrando, finalizando, talvez isso possa soar forte para você, mas eu entendo o seguinte: a palavra foi lida. Eu não escrevi nada disso que eu falei aqui, eu li a palavra, vocês estão acompanhando, não sou eu o autor é Deus. Então eu estou lendo a palavra dele. Eu vou encerrar com Mateus 10, o verso 32 e 33. É forte, mas nós temos que assimilar isso. Porque quando se ouve a palavra de Deus, obrigatoriamente você tem que dar uma resposta. Você tem que agir. Não vai se fazer de omisso, não. Fez de conta que não ouviu. Ouviu sim. Todos que estão aqui ouviram, porque eu li a palavra. Mateus 10, no verso 32 e 33, diz o seguinte: portanto, concluindo, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Nós estamos aqui entre homens, ser humano, homens, mulheres. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus, Senhor nosso. Olha agora, 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás nos céus. Negar não é só declarar, não. É você se omitir. Você que está aqui, você ouviu a palavra de Deus, que foi lida, e você tem que se posicionar. E se você se omitir, é uma forma de negar, não é verdade? Por isso que em toda a pregação da palavra há um convite, um apelo, para que você se posicione. Não se sinta constrangido de levantar a mão, de vir até a frente. É um privilégio você fazer parte da família de Deus. É um privilégio. A vida passa a ter sentido. Fora da igreja não há sentido. É tudo ilusão. É tudo engano. Então, eu quero encerrar com uma oração. E não vou deixar você constrangido, mas no início, o nosso irmão Rubens, ele disse que nós temos, no final do culto, nós temos uma equipe, um grupo, nós temos uma sala aqui em cima, onde nós recepcionamos aqueles que se posicionam, aqueles que realmente querem ter uma vida nova. Então eu vou fazer uma oração. Eu peço que você se concentre, feche os seus olhos e se posicione. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que tivemos de transmitir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra foi lida, certamente foi ouvida, e que esta palavra gere uma semente no coração de todos que estão aqui e se posicionem. Cuida deles, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar o coração de todos que estão aqui presentes, a começar por mim, fortalecendo a minha fé, aumentando a minha fé, e que esses que realmente ouviram a Tua palavra e sentirem o desejo de se manifestar, ainda que
nos reunindo ali em cima, na sala do primeiro pavimento, possam receber de Ti e ter a certeza e poder declarar e confessar: agora eu sou filho de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado.